Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Boa noite! Boa noite! Estamos aqui para a terceira edição do Poesia Serve para Isso. Aonde, cara? No Terraço Baldio. É cachorro latindo, é moto passando. É isso, cara. A gente está aqui em São Gonçalo, no Terraço Baldio. E a gente vai receber hoje o poeta Augusto Dias, meu camarada. Poeta Augusto Dias, que ele tem já 4 livros de poesia lançados, tem uma história maravilhosa para contar. E olha, o programa hoje está recheado de muita história bacana. E eu quero oferecer o programa de hoje para Heloísa Teixeira, Heloísa Buarque de Holanda, que nos deixou ontem, que foi uma grande poeta. Ela ocupava a 30ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, que sucedeu Nélida Pinhon em 2023 e ontem foi para instâncias superiores. Esse programa, Heloísa, é para você. E você, poesia serve para quê? Pra isso! Meu amigo, é muito bom te receber aqui, né? A gente já tomou uns Beer Night, né? Por isso que tá todo mundo assim com essa cara de felicidade. E não, a gente sempre fica muito feliz quando se encontra. E olha só, quando Augusto e eu nos encontramos, parece que o mundo vai acabar, né? Porque a gente se encontra, faz uma festa tremenda. E hoje não é diferente. Cara, eu vejo na sua poesia que você tem uma coisa muito assim autobiográfica. Qual a relação da sua vida pessoal com o que você escreve, meu cara? Cara, eu adoro quando perguntam esse negócio. Esse poema, você viveu esse poema? Tem um negócio do eu lírico, né? Já tentou explicar para alguém que não saca de poesia o que é o eu lírico? Tem uma página maravilhosa no antigo Orkut, ninguém conhece mais o Orkut, que era... Não fui eu. Não é da minha época não, cara. Não é da tua época. Não fui eu, foi o meu eu lírico. Cara, na prosa você tem os personagens. Então o cara escreve lá um livro sobre serial killers. Quer dizer que ele precisou matar alguém para escrever o livro? Óbvio que não. E na poesia, não necessariamente o poeta viveu tudo aquilo. Às vezes ele observou, sei lá, um amigo contou, confidenciou alguma coisa que inspirou. Uhum. Mas devido à proximidade de alguns leitores, é o teu caso, que é meu amigo pessoal e está sempre perto das minhas... A gente pesca as coisas, entendeu? Não há como negar, alguns poemas são biográficos, mas não cabe a mim dizer para você, leitor, qual poema é biográfico. Leia-me e leia-me. Se você descobrir, foi bem. Se não descobriu, foi bem também. O problema não sou eu dizer se é biográfico. E há biografia. É o leitor descobrir. E no final das contas não interessa ele descobrir se é a minha biografia. Interessa se ele vai ter um ponto de contato com a biografia dele e a minha poesia. Isso é que me interessa mais. E vem cá, cara, você, assim, na sua poesia você é bem imagético. Uhum. Tanto é que o Rodrigo e eu, nós fizemos o prefácio, né, de Todo Palavra, né? Todo Palavra, esse livro aqui maravilhoso, lançado pela 7 Letras, né? Esse livro aqui. E essa questão, assim, a gente percebeu que você constrói os poemas, assim, de uma forma bem lapidada. Você escolhe as palavras como se fossem ingredientes, assim, de uma receita. Como é que é esse processo, cara? Você é de bate-pronto ou você tem aquela coisa de deixar descansando a poesia
no cantinho. Eu tenho muita coisa desse lance do fragmento, né? Eu escrevo fragmentos, largo de mão, mas você é muito mais minucioso com as palavras. A gente, quando lê sua poesia, percebe que você tem todo esse cuidado. Como é que é isso? Esse arcabouço da poesia que eu faço, pelo menos nos 2 ou 3 primeiros livros, tinha um arcabouço que eu buscava as palavras, a forma, para tentar passar o conteúdo. Mas eu não inventei nada aqui, né? Não se inventa nada na literatura e na arte de um modo geral. De verdade mesmo, o que a gente viu e vê é a influência que cabe a cada um de nós. No meu caso, a música popular brasileira, eu sou da geração dos 80, então a gente teve grandes poetas do rock, Renato Russo, Cazuza. Eu vi o Clube da Esquina. Tá falando com você. Deixa o cachorrinho. Eu vi o Clube da Esquina com o Milton, Lô Borges. Enfim, você tem tantos compositores incríveis na música brasileira e ela é uma grande influência na minha poesia. Por isso que às vezes eu exacerbo, não na busca da palavra perfeita, porque não existe. O Marcelo D2 já falou isso, né? Ele ficou em busca da batida perfeita e a busca é mais importante do que o final, né? O destino interessa menos do que a caminhada até ele. E no meu caso, a música popular brasileira norteou muito. Eu tenho como padrão você tem que dizer de onde você partiu. Eu parti da obra do grande Vinícius de Moraes, que eu conheci exatamente mais profundamente Ele ainda é adolescente. Grande mestre. É o meu grande mestre, minha grande referência. Em 1980, quando ele faleceu, aliás, no mesmo ano que morre John Lennon, que eu vou me aprofundar mais na poesia dele, através da mídia, que, claro, tinha que falar a morte de um dos nossos maiores poetas, e me apaixono pela poesia dele e descubro em Vinícius um cara que conseguiu consolidar. A ideia do Vinícius é genial, né? Se você pensar, o Vinícius já era um grande poeta brasileiro antes de ser reconhecido como um grande compositor brasileiro. E você vê como são as coisas, né? Duas artes incríveis, a música e a poesia. Mas quando o Vinícius se junta com a galera da Bossa Nova, o Vinícius tinha mania de chamar todo mundo no diminutivo. Se ele estivesse aqui agora, ele ia chamar de Romulinho. Augustinho. Era uma parada afetiva. Sim. Chamar pelo diminutivo para ele era Tonzinho, Eduzinho, enfim. Todo mundo ele chamava pelo diminutivo como afetivo. Quando ele se junta com a Bossa Nova, começam a chamá-lo de poetinha, e não é afetivo. Acredite se quiser, era para desmerecer, porque o grande poeta Vinícius de Moraes, que já tinha uma estatura de grande poeta, não podia se misturar com a música. Ele provou pra gente e me inspirou a entender que a poesia e a música... Tinha esse preconceito do lado do... Porque a poesia era uma arte maior, sempre foi considerada uma arte maior, a primeira das literaturas, e ele se misturar com a música, uma arte mundana, então chamavam-no de poetinha para desmerecê-lo, e não para ser uma coisa que agregava carinho, afeto. E ele mostrou, por A mais B, criando absolutos estándares da Bossa Nova, junto com Tom Jobim e outros tantos, que a poesia e a música são primas irmãs. E isso eu carrego na minha poesia até hoje. Embora, nos últimos tempos, eu também tenha me distanciado da seleção vocabular para falar mais livremente. É que, na verdade, assim, essa questão, quando a gente fala poesia, eu até quando propus o nome Poesia Serve para Isso, é porque... Aliás, eu jurava que tu ia começar com essa pergunta. Poesia serve para isso, serve para quê? Vim pronto para responder e tu não fez essa pergunta? Vai se preparando. Então, assim... Quando a gente propôs esse nome, é porque, na verdade, poesia é tudo dentro da arte. Então, não tem essa separação, né? As pessoas, elas tendem a confundir. Você que é professor, né? Você sabe muito bem disso. E, cara, você tem 4 livros. 4 livros de poesia. Você tem algum projeto fora poesia? Sim, participei de algumas coletâneas de contos, né, migrando para prosa. Participei de uma homenagem ao Lima Barreto, genial. A ideia da festa literária das periferias da FLUP era homenagear o grande Lima Barreto, o primeiro escritor brasileiro a colocar o subúrbio no mapa. E aí, a partir de contos do Lima Barreto, a gente fazia uma homenagem atualizando os contos de Lima Barreto. Antes ainda do Lima Barreto, a gente também fez uma homenagem incrível a um cara que para mim é um abre-alas na minha poesia, que é o Marcelo Iuca. Para quem não está ligado, o Marcelo Iuca
baterista, ativista político e o principal letrista da banda, das mais famosas dos anos 90. Do livro na Flup. É. Eu tô nesse livro. O Rômulo está nesse livro, claro. Rodrigo claro. É exatamente isso. O Yuka tinha lançado ainda vivo, ele tinha lançado o último álbum dele chamado... Elis está nesse livro também. Elis. Eu tô nesse livro. Aí, sim. O Canções para Depois do... Tá chegando aqui pra gente, pela produção, obrigado. São Gonçalo invadiu esse livro, rapaz. É, São Gonçalo. Aí, o Yuka tinha lançado o álbum derradeiro, antes dele morrer, chamado Canções para Depois do Ódio. E aí a gente fez uma homenagem com ele. A ideia surge com ele ainda vivo, né? De fazer um livro de contos inspirado nas canções do Yuka. E saiu também, aqui, pela Mórula, o Contos para Depois do Ódio. Esse livro... é um interessante, o Rômulo falou assim, São Gonçalo invadiu. É verdade, há muitos de nós, autores de São Gonçalo, que estamos nesse livro. Mas não foi fácil assim chegar lá e falar nós somos de São Gonçalo e queremos entrar nesse livro. Isso era uma concorrência muito forte, nós éramos cerca de 150 escritores, e aqui nós temos 25 contos, sendo que 5 desses contos são de autores convidados, já colocados no mercado, e 20 de autores que estavam começando a pontuar na prosa. E nós tivemos que concorrer com os outros. Então éramos organizados em grupos, cada grupo recebia uma canção do Marcelo Yuka, nosso querido irmão que já está em outros bailes. E a partir dessas canções nós escrevíamos contos inspirados nas canções do Yuka. E uma banca bastante rígida, com professores da UFRJ e outros grandes nomes da literatura, escolhiam os contos que iriam participar. Então, não tem nada de graça. Todo mundo de São Gonçalo está aqui porque é muito foda. E eu tive ainda a felicidade, a gente lançou esse livro do Yuka, a gente teve a felicidade, que coisa, né, cara? Como são as coisas. A gente teve a felicidade porque eu aprendi com um amigo que às vezes você é infeliz no momento porque está guardada a felicidade mais para frente. Quando o livro ia sair, o Yuka infelizmente nos deixou. O Yuka foi internado, no final do ano ele faz aniversário, eu não consigo falar do Yuka no passado, né? Ele faz aniversário 31 de dezembro. Ele foi internado no dia do aniversário dele e 19 dias depois ele faleceu. O livro já estava pronto para ser lançado. E além disso... a gente perdeu um grande amigo também. Perdemos um grande amigo. E a gente acabou o livro sendo abreviado, o lançamento físico desse livro, porque veio a pandemia. E com a pandemia, a gente teve que abreviar o lançamento. Quando finalmente a pandemia arrefeceu, São Gonçalo invadiu, nós fomos para a Zona Sul do Rio de Janeiro, mas calma, nós fomos para o morro da Zona Sul. Nós fomos de Chapéu Mangueira, que a Flup é a festa literária das periferias, né? Então ela lançou a festa no Chapéu Mangueira, nós fomos, eu, você, Rodrigo e outros tantos de nós, para finalmente ter um lançamento físico. Isso era só o início para mim. E aí o que eu vou contar aqui não desmerece nenhum outro autor. 2 autores foram selecionados aqui pela University College London para, durante a pandemia ainda, o período final da pandemia, termos nossos textos traduzidos. É curioso, né, que o Júlio Ludemir me liga. O Júlio Ludemir, para quem não sabe, é um dos idealizadores da Flup, junto com o nosso querido amigo Écio Salles, que saudoso Écio Salles, foi o último projeto dele. Esse livro. Júlio Ludemir me liga para falar que a University College London está querendo traduzir o meu conto para o inglês, se eu autorizava. Eu falei, porra, mas para isso que eu saí de São Gonçalo, né, porra? Porra, leva, cara. E aí eles fizeram uma chamada, Reino Unido, Rio de Janeiro. Eu conhecia, imagina só, meu tradutor, dá licença aí, meu tradutor. O cara lá da Tupinambá, no Pôr da Pedra, agora tinha tradutor, mas ainda era uma parada da academia. Era só um âmbito acadêmico, né? Brasilianistas, pessoas que estavam interessadas em afro-brasilidades, periferias, traduzindo um conto que era inspirado na música do Yuka. Aliás, o meu conto chama-se exatamente o mesmo nome da música do Yuka, chamado Homem Amarelo. The Yellow Man. Agora é Yellow Man. Agora é Yellow Man. Agora é Yellow Man. Tá vendo? Mas isso também ainda não é o final da história. Para fechar aqui o final dessa história, um ano depois, num sábado à tarde, o Júlio Ludemir me liga. O Júlio Ludemir nunca me ligava, né, meu irmão? Ele mandava mensagem, porra. Um dia ele me liga, num sábado à tarde. Tu já olhou teu e-mail? Minha secretária mandou um e-mail para você. Que e-mail? E-mail de quê? Eu odeio isso, cara. Se você me liga, por que tu não diz que se trata? Manda eu olhar e-mail, né? Não, olha lá que tem os documentos para você assinar, porque Yellow Man agora vai sair em edição física pela Universidade de Londres. Eu falei, peraí, só um minutinho.
eu vou ao lançamento? Primeira pergunta que eu fiz. Eu falei assim, eu vou assinar os direitos. Eu só quero ir ao lançamento em Londres. Dá pra ser? Ele falou, tô sem dinheiro. Que jeito dele? Tô sem dinheiro. Mas seu passaporte tá em dia? Tá em dia até hoje, mas eu não fui. Mas o livro foi lançado pela UCL, a University College London Press, a editora da universidade, numa edição bilíngue, lindíssima, que em breve vai estar disponível aqui em Terras Tupiniquins. Maravilhoso! É isso. Salve, Yuca! Salve Écio Salles. Salve, Écio Salles. E vem cá, cara, 4 livros de poesia. Uhum. Você tem A Última Noite. Bebezinho foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Você tem Anotações para Depois do Temporal. Ó, só queria fazer uma ressalva. O Anotações para Depois do Temporal. Eles estão protegendo. Eu, A Última Noite, eu tive esse privilégio, tá? Nos dois, Marcelo Yuca faz a 4ª capa. E o Anotações para Depois do Temporal sai antes de Canções para Depois do Ódio, o último álbum dele. A gente conversou sobre isso. Sim. Falei, e os direitos autorais? Mentira, eu nunca falei sobre isso com ele, de direitos autorais. Mas ele foi muito generoso, abriu os caminhos para esses 2 livros iniciais, né? Estão protestando. Deixa os cachorrinhos, então. Todo Palavra. Toda palavra. Você tem 2 cafajestes aí que fazem. Eu convidei Rômulo Narducci e Rodrigo Santos, idealizadores de Uma Noite na Taverna, meus amigos queridos que a poesia me deu, para fazerem... Foi só a poesia. Eu nunca vi, né? Livro de poesia não tem introdução, foi só a não poesia tem... que te deu não tem essa amizade, não. A boemia também. A boemia, claro. Sem boemia não há poesia. Exato. Esse Ih, cara, isso é Cazuza. Não, esse é burguesia, esquece. Mas você não costuma se ter, né? Em livro de poesia, você não costuma ter 2 apresentações. Mas a gente dá um jeito para os amigos, né? Então tem uma introdução e um prefácio. Na verdade, eu queria os 2 aqui para engrandecer o livro, só isso. Já que ninguém compraria o meu livro, eu pensei, botar o nome do Narducci e do Rodrigo. Aí encalhou. Encalhou. E rapaz, você tem uma obra que no programa passado, eu até falei, eu citei no programa passado, né, a sua obra, né, no que o Hudson também escreveu. Queria só avisar que cada um que cita a minha obra eu dou 50 pratas. Continuem. Eu tô esperando esse dinheiro até agora. Não me deu o número do Pix. E o Novo Quarentempo, cara, ele fala sobre aquela questão da pandemia, né? Não é exatamente sobre a pandemia, mas a transição, né, de voltar à vida. Numa retrospectiva, assim, Última Noite foi um livro que aparece na minha vida quase à base de porrada. Eu era apenas eu estava terminando a universidade. Eu fiz letras e literatura. Eu estava terminando a graduação, trabalhava como livreiro de meia-noite às 7 da manhã, num lugar maravilhoso, no Alto Leblon. Eu sou de São Gonçalo, mas moro no Mera há muitos anos. Chegou a cerveja. Calma que o programa não vai acabar. Não buzinou. Foi apenas... Rapaz, tinha aquela parada. Você se lembra do apito que botava no cano de descarga? Você se lembra dessa porra, cara? Da onde tirar essa ideia, cara? As pessoas gostam de infernizar, né? Aí botava o apito. É pra além cortar desse agora, que aí eu aproveito e vou no banheiro. Não, tá tranquilo. Então, fica bebendo cerveja. Aí é cachorro latindo. Aí, ainda bem que não tem mais o apito, cara. Aquele troço fica... Rapaz, mas enfim. A Última Noite aparece assim. Eu sou livreiro, trabalho... Tô na graduação de 19 às 22, saio no MEA, saio correndo para ir para o Alto Leblon trabalhar a partir de meia-noite. Eu devo ser um dos únicos funcionários que pega meia-noite, chegava atrasado. E era a livraria Letras e Expressões. Sério, claro. A livraria Letras e Expressões era um lugar que funcionava 24 horas. Hoje em dia, você tem, por conta da violência, da mudança urbana, você tem poucos lugares 24 horas funcionando no Rio de Janeiro. Mas na época, a Letras e Expressões funcionava 24 horas. Não, aquela área da Zona Sul era... Não, você tinha vários lugares 24 horas. Banca de mas jornal, a única livraria que você tinha era Letras e jornal. Expressões. E justamente de madrugada é que os grandes artistas que podiam circular sem serem assediados pelo grande público iam até lá.
Eu era só um livreiro, mas eu, apaixonado por literatura, graduando-me em literatura e apaixonado por música, acabei fazendo um métier muito importante, conheci gente muito legal, foi lá que eu conheci o Marcelo Yuca, por exemplo, entre tantos outros. E A Última Noite aparece, e aí é curioso, eu queria... Muita gente não conhece essa história, eu vou contar para você aqui. Todo mundo deve conhecer aqui, se você curte cultura em São Gonçalo, você conhece um nome famosíssimo da nossa cultura aqui, que é o João, hoje assinando João Luiz de Souza, professor, meu amigo querido. João do Corujão. João do Corujão. Pois eu não conheço, eu convivi na mesma época, antes de sair da cidade, na mesma época eu convivi aqui, mas nunca conheci o João. E um dia eu estou trabalhando nessa livraria e o João já era uma pessoa com muito métier, muito trânsito, e o João chegava lá e era uma grande festa. Não existia ainda o Corujão da Poesia, tá? E o João chegou, sei lá, uma semana depois eu o abordei. Porque eu ouvi que ele era de São Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo, ele é de São Gonçalo. Quero saber lá se ele quer conhecido. E eu sou só um livreiro. Gonçalense, cara, é igual chinês, né? Tem tudo quanto é lugar do mundo. Eu fui até ele e falei assim, ô João, eu falo os poemas. Eu também escrevo os poemas. Posso trazer para você ver? E o João, generoso, nunca tinha me visto. Generoso, com um sorrisão, me olhou assim e falou, traz para eu ver. Um ano depois, a gente já estava engatinhando com o Corujão, que nasceu assim, no café do Letras e Expressões, no segundo andar. A gente se reunia em torno de uma mesa de madrugada, passávamos a madrugada ali, eu trabalhando, no meu intervalo lá, e as pessoas falando poesia, conversando sobre literatura. É ali o embrião do Corujão da Poesia. Um ano depois, o Corujão já está andando pela Zona Sul. Ele se apresenta no Letras e Expressões todas as terças-feiras de madrugada, mas a gente começa a ser convidado para ir a vários lugares, Jardim Botânico e outros lugares da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu já vou falar meus poemas. E um dia, do mesmo jeito que eu abordei o João para falar que eu falava poesia, um dia eu falei, ô João, tá na hora de lançar um livro meu, não? Eu não tinha, com essa cara lavada, eu não tinha um centavo no bolso, meu irmão. Cara de pau, né? Eu continuo sem, mas... Eu não tinha um centavo no bolso. E o João me olhou e falou, como assim? Eu falei, cara, tô falando esses poemas aí há tanto tempo. Vamos embora fazer uma ação aí para lançar um livro meu. Ele faz um orçamento. E na época eu tinha um amigo, olha isso, cara, no Jacaré, uma comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro, adjacente ao bairro onde eu moro hoje, no Meia. E tinha uma gráfica, eu fui lá falar com ele, ele falou, o que, do Leblon? Vamos fazer logo 1000 livros, pô. O cara queria botar uma grana no bolso. Orçamento, né? Aí fiz um orçamento com ele lá, no Jacaré, Levei pro João. O João pegou aquele orçamento e falou assim, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que a gente vai ver o que faz. Eu vou dizer o que o João fez, tá? Eu sempre serei grato ao João por isso. Nesse livro, na penúltima página, tem uma página de agradecimentos. O João fez o que qualquer pessoa na posição dele, que fosse generoso como ele, e eu conheci pouca gente generosa como o João Luiz, poderia fazer. Ele reuniu 10 pessoas com muita grana do Leblon, falou qual era o projeto, falou qual era o orçamento e pediu para eles ratearem em 10 cotas. As pessoas colocaram dinheiro em cima da mesa, que na época não era dinheiro, né? Era cheque. E bancaram A Última Noite de um autor que nunca tinha lançado um livro, que não era da Zona Sul do Rio de Janeiro, que era de São Gonçalo, mas que encontrou um coração que era de São Gonçalo. Aí. Salve, João. Obrigado. Porra. Meu irmão, A Última Noite. A Última Noite. Eu acho que a pergunta, então, que eu vou fazer já é assim, cara. Manda. Qual o poema que você acha que é assim, a porta de entrada para sua obra? O Rômulo. O Rômulo não. O Rômulo vai receber a resposta igual a que eu tinha certeza que esse programa ia começar com a seguinte pergunta. Qual o nome do programa mesmo, Rômulo? Pois serve para isso. Gente, pode repetir? Qual o nome do programa? 1, 2, 3! Poesia serve para isso. Eu achava que ele ia perguntar isso para mim. Ele perguntou? Agora ele perguntou, qual é a poesia que pode... Ele quer que eu responda eu gosto de A Última Noite. E eu vou dizer por que ele quer. Porque foi esse poema que dá nome ao meu primeiro livro que abriu as portas de muitos lugares para mim. Foi o poema que o Yuka ouviu a primeira vez e falou, cara, eu escrevo para você. Então vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos. Em 2 edições, assim, ninguém recitou poesia, cara. E é uma conversa... Recita. Tu quer que eu recite A Última Noite? Quero. Peraí, só um parênteses.
Última Noite, o Jorge Luiz Borges, que é um autor que eu amo, é um autor argentino que sabe muita coisa sobre poesia. Ele tem esse livro maravilhoso aqui, que está todo sujo de cerveja. Não tenho culpa nisso, não. Nem eu. Esse Ofício do Verso. Esse Ofício do Verso, entre outras coisas, o Borges falava que... Ele respondia um pouco da pergunta sobre o que poesia serve para isso, mas ele dizia que o livro é a liberdade do autor. A gente publica o livro para se livrar dele. E no caso da Última Noite, depois que eu publiquei, tem o maior artista vivo de São Gonçalo, chamado Reinaldo Basso, que é foda. Reinaldo Basso é foda. Cadê ele, cara? O Reinaldo hoje tá com outra agenda, infelizmente me deu um beijo, falou um beijo para todos, mas o Reinaldo Basso se apropriou desse poema Última Noite, que o Rômulo pede para que eu responda a pergunta sobre qual poema poderia introduzir a minha poesia para o público leitor. Eu diria, qual ator, intérprete de poesia, levou a minha poesia mais longe, e ninguém levou a minha poesia mais longe do que o Reinaldo Basso com A Última Noite, que é um poema que ele tornou famoso. Ok que ele gostou do poema, e eu espero que vocês gostem também, mas ninguém fala esse poema como o Reinaldo Basso. Então, antecipadamente, já peço desculpas a vocês que nunca ninguém falaria esse poema como o Reinaldo Basso. E eu quero dedicar a ele a minha versão de A Última Noite. Para você, Erli, na minha última noite na Terra, quem dera eu pudesse ouvir Coltrane ou Jobim, e assim tornar mais doce a partida. Na minha última noite de vida, queria ouvir todas as horas como se fossem minutos, e estes como se fossem verdadeiros substitutos, verdadeiros prostitutos do meu fim. Nesse último trem para as estrelas, pudesse vê-las. Todas as pessoas que me são caras, e versos, filmes, poesias, taras, músicas, Chico, Edu, Caetano, Nara. Se fosse para pular do último andar desse edifício vital, como pena capital, o meu último pedido seria andar por último, na beira da praia, ao pôr do sol. Uma última conversa sem palavras com meu filho, olhar sem controvérsia para a plantação de milho, e quando a luz do sol ali refletisse, sem que ninguém impedisse, me lembraria uma linda tela de Matisse. Um último gole de Veríssimo, ou de Nelson Rodrigues, Umas Tragadas, resquícios do suor da minha amada, e um poema do Vinícius, que lá no céu servirá como visto de entrada. Na minha última noite na Terra, tanta coisa há de ser solicitada que eu espero sinceramente, mesmo que seja por burocracia, simplesmente, que eu seja o último de uma fila sem precedentes, enorme fila, muitíssimo demorada, mas quando a morte vier me atender, a hora do expediente já tenha sido encerrada. Salve, Reinaldo Basso! Salve Augusto Dias, porra! Rapaz, esse seu poema, cara, você tem vários poemas maravilhosos, mas esse seu, cara, realmente é a gênese, né? E é justamente... é a gênese da minha poesia, sim. E é justamente o título, né? E qual a situação, cara, mais inusitada que a sua poesia já te colocou, cara? Você já passou por alguma situação... Ó, vou te falar uma coisa. Eu vou contar essa história aqui pra vocês. Mas não espalha não, hein? Quem quiser tem todo o direito, por favor. Quem quiser pode não acreditar, tá? Nesse período, na livraria Letras e Expressões, o Iuca foi meu grande padrinho na poesia. Como eu te falei, ele abre a quarta capa do meu primeiro e do meu segundo livro. Mas eu fiz outras grandes amizades lá. Uma das grandes formas de vida na arte popular brasileira, que ainda caminha entre nós, um dos grandes gigantes... Mundial. Eu estive durante alguns anos, lado a lado... Eu já puxei a corda que eu sei da história. Com Jorge Benjor, que era o padrinho do Corujão da Poesia. Quando o Corujão da Poesia começou, ele foi à livraria... O João acabou agregando ele ao projeto, e ele, um cara sempre generoso, levava a gente para muitos lugares, todos os shows dele, Circo Voador. Teve um show maravilhoso, chamado Todos os Jorge, que aconteceu na praia de Copacabana, com a prefeitura bancando. Todos os Jorge era Jorge Benjor, Jorge Maltner,
Jorge Versilo e Jorge Aragão. Depois desse show, a gente foi convidado pelo Benjor para ir para um hotel incrível. É só nível, né? Lá para baixo. E aí nós, poetas, fomos convidados, né, do Corujão da Poesia para ir nesse hotel maravilhoso, na Avenida Niemeyer. Foi uma noite linda. Essa noite funcionou. O que não funcionou foi outra noite. E essa é a história que eu queria contar para vocês. Acho que você conhece, claro, uma jovem artista norte-americana, está começando a fazer sucesso, eu acho que agora o disco dela deve despontar no próximo verão, chamada Barbra Streisand. Conhece a Barbra Streisand, né? A Barbra Streisand é apaixonada pelo Brasil, sempre vinha uma vez por ano ao Brasil fazer um show. E toda vez que ela vinha, tinha um show. Antes do show dela, tinha uma festa incrível para ela, com os grandes nomes da música brasileira. Um dia antes do show, depois do dia do show, no dia do show, depois do show, e uma festa final. E aí, um desses dias que eu tô na livraria, tomando um café, chega o Jorge Benjor, pouco depois da 00:30, eu pegava 00:00, eu já tinha chegado atrasado, e o meu gerente, que é meu amigo querido hoje, mas na época queria me matar, porque quem é que pega 00:30 e chega atrasado, né? O Jorge chegou lá e falou assim, vamos tomar um café. A livraria tinha uma estrutura embaixo da livraria, em cima tinha um café, o que é normal hoje, mas na época era muito moderno, não existia livraria com café, nada disso. A gente estava tomando um café e o telefone do Jorge Benjor tocou. Quem era do outro lado? João Luiz de Souza, nosso querido João do Corujão, que estava numa festa em homenagem a Barbra Streisand. Eita, rapaz, essa história... Ele ligou pro Benjor para chamar o Benjor para ir para a festa. O Benjor, tá bom, professor? Ele chama o João de professor. Tá bom, professor, eu vou ver as possibilidades, já te falo. Desligou o telefone. A gente tomando café, eu não sei do que se trata, ele falou assim, o professor João tá me chamando para uma festa. Eu falei, que festa? Em homenagem a Barbra Streisand. Meu coração fez assim, né? O que mais? Então, eu não queria ir. Aí meu coração fez assim, ó. Aí ele falou, mas eu vou. Eu vou porque o professor João tá chamando, tem muita gente que eu gosto lá, mas eu não quero demorar. Eu já sei como é que eu vou fazer para não demorar. Eu falei, como? Você vai comigo, porque aí eu vou falar que o rapaz da livraria tá comigo, eu preciso levá-lo de volta para o trabalho. Eu falei, você já tinha chegado atrasado. Eu já estava atrasado. Com prazer, mas tem um problema, o gerente não vai deixar eu sair, né? Acabei de chegar, né? Ele, deixa comigo. E aqueles negócios do, sabe, salve Jorge, ele foi lá falar, como é que alguém vai negar alguma coisa para Jorge Benjor, né? Entramos no carro dele e fomos para a festa no alto da Niemeyer. Ó, cara, sinceramente, eu não sei se vocês já viram uma rua assim. Os caras que recebem você na rua estão de terno e gravata, na ponta da rua. Sim. Quando a gente desceu do carro, quem veio receber a gente foi nada mais, nada menos que a Beth Carvalho, que era anfitriã do negócio, saca? Meu irmão, eu tinha um celularzinho daqueles, bem mequetrefe. Quando eu saí, o meu gerente chegou no pé do ouvido e falou, tu tá indo com o Benjor, tu tem 1 hora de jantar, você vai... E você vai, você tem 1 hora para voltar. Eu falei, eu não tô sabendo exatamente para onde eu tô indo, né? Quando eu desci do carro, que eu vi a Beth Carvalho na porta recebendo, eu peguei o celular e fiz assim, pum, desliguei. Botei no bolso e falei, não sai nunca mais daqui. Eu entrei na casa, junto com o Benjor, claro, depois do Benjor. Meu irmão, olha o naipe, sério. A Beth recebe a gente na porta, lá dentro tá a Leni Andrade, Miele, Marcos Valle, Carlinhos Lira, um naipe, uma constelação da música brasileira. Eu peguei meu telefone, botei dentro da bolsa do João, fiz assim, ó. Se ligar por acaso, tá na bolsa do João, sabe como é? E eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Você já viu camarão do tamanho de antebraço, assim? Uns camarões, meu irmão. Aquilo ali era transgênico, né? Maior que lagosta. Meu irmão, uns negócios loucos, umas comidas loucas, mas o melhor de tudo foi quando eles começaram a tocar, pô. E olha só, não esqueçam, não percam de vista, tá? A festa era homenagem a Barbra Streisand, que estava se achando, né? Para mim, os grandes homenageados da festa eram aquela constelação de pessoas da música brasileira incríveis. Eu descobri naquele dia, inclusive, que o Benjor toca teclado, porque eles fizeram uma banda. Eu falei, pô, tem um teclado. Obviamente, Marcos Valle vai pro teclado. Marcos Valle não foi pro teclado. Quem foi pro teclado foi o Benjor, Carlinhos Lira, e uma festa linda. Mas a festa era da Barbra Streisand. E aí, como não dá para deixar de passar vergonha nesses lugares, só para você ter uma ideia, o garçom da festa estava melhor vestido que eu. Sem sacanagem, o garçom estava melhor vestido que eu.
E a gente era poeta, pô. A gente tinha um ímpeto. Quando a gente começa nessa vida de falar poesia, a gente tem um ímpeto. Eu não quero saber se é a Bárbara Streisand, pô. A gente ia para essas festas no Alto Leblon, na Barra, e a gente era convidado como poeta. Acredita, o que faz o poeta? Né? O poeta acredita. O poeta fala ele poesia, vai lá e pô. fala poesia. Já tinha falado poesia com um monte de gente. Bárbara Streisand, pô. Não entendeu porra nenhuma, né? No auge da festa. No auge da festa, o Benjó sai do teclado, o Marcos Vale assume, Carlinhos Lira tocando, e a Bárbara Streisand canta. Vou deixar você adivinhar. Ela cantou a música brasileira mais famosa no exterior. 1, 2, 3. Garota de Ipanema. Porra, Garota de Ipanema em inglês. The Girl from Ipanema. Maravilhoso, maravilhoso. Estávamos todos sentados assim, ó, como nós estamos aqui, muito próximos, tá? Na minha frente, eu nunca conheci um cara mais sacana da música brasileira pessoalmente, como Carlinhos Lira, tá? Ele tava com o microfone assim, ó. Não, e você... Desligado aqui, ó. Em cima aqui, ó. E você do lado... Eu do lado do Carlinho, Beth Carvalho. Beth Carvalho. Já falo da Beth. Não, isso é depois. Né? Essa hora é o auge da festa, é homenageada, vai cantar Garota de Ipanema, Bárbara Streisand, pô. Carlinhos Lira na minha frente, microfone fechado. E aí, o que eu tô pensando? Vou falar um poema. Olha, sem noção. Vou falar um poema. Quando entrar o solo... Tá, 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 tá. Aí você entra... Na minha última noite... Vou falar um poema, porra! Eu sou poeta, eu fui convidado. Eu vou falar um poema! Você tá aplaudindo que tu não sabe o final. Carlinhos Lira! O Carlinhos Lira! Carlinhos Lira, muitos anos de bossa nova, né? Carlinhos Lira com o microfone aqui, eu olhando pra ele olhando pra homenageada cantando. Quem é esse cabrunco aí? E aí eu fiz assim, eu não falei, eu fiz assim. Apontei pro microfone, ele olhou pra mim, olhou pra Bárbara Streisand, cantando Garota de Ipanema. E fingiu que não entendeu. Eu olhei de novo e fiz assim. Aí ele... Poeta e gonçalense, né? Tu tem certeza que tu quer isso, cara? Ele... Ok. Ele abriu o microfone e me entregou na mão. Eu fiquei com o microfone na mão. Tinha uma galera, mas só naipe da MPB. E a Bárbara... The Girl from Ipanema. Quando o Marcos Vale atacou no solo, eu peguei o microfone e falei... Comecei a falar um poema de amor, tá? Pô, Garota de Ipanema não cabe a última noite, né? Comecei a falar Nuvens, um poema que eu falava muito na época. Eu falei 2 versos e a Bárbara Streisand, que estava assim, largada em cima do teclado, olhou para mim com um olhar que não precisava... Obrigado, Saravá. Ela olhou para mim com um olhar que não precisava de tradução. Tipo, filha da... O que tu tá fazendo? Motherfucker. Eu falei 2 versos e... Mantive a pose. E ela voltou e cantou, e a música acabou. Carlinhos Lira foi lá, quando terminou, todo mundo aplaudiu, ele foi lá pegar o microfone da minha mão. É assim mesmo. Amanhã tem outra festa, tenta de novo. Filha da puta. Foi uma participação minimalista, né, cara? Porra, minimalista, 1 verso e meio. É uma surpresa, porra. Mas depois disso, a Beth, depois disso foi todo mundo jantar, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí eu fui lá na anfitriã, Ana Maria Barbosa, que era a dona da mansão lá que a gente estava, fui me desculpar com ela. Ela falou, não, poeta é assim mesmo, tem ímpeto. Pô, o pobre é assim, né? O pobre, desculpa aí, cara. Eu acho que ela queria dizer pobre, mas uma anfitriã pobre. Perfeita, poeta é assim mesmo, deixa assim. Fomos jantar. Aí eu tô lá embaixo, perto da piscina, que tinha aquela piscina, negócio de você ver o mar, não sabe onde acaba a piscina, sabe qual é? Então lá. Aí comecei a ouvir um batuque lá em cima, subi, cara, já tava ali em Andrade, todo mundo tocando, cantando, maravilhoso, Miele bêbado, xingando, essa porra não acaba nunca. Subi, cara, quando eu tô felizão, assim, batendo palma, assim, ó. Beth Carvalho, meu irmão, no samba, não é mais a Bárbara Streisand, entendeu? Olha isso aí. O João ele acenando batendo do outro palma lado pra Beth Carvalho. Meu amigo João já segurou muitas pra mim, ele fez assim, ó. E eu assim, do lado da Beth, não sai daqui nunca mais. E o João. E o João. Falei, porra. E o seu gerente esperando lá. Fui lá no João. O João falou assim: o Salvador é o nome do meu gerente. Salvador tá tentando ligar pro teu celular. Onde tá teu celular? Eu falei, na tua bolsa. Desligado. Aí ele falou, então, ele ligou pra mim. Ele falou que se não voltar, tu tá demitido. Eu falei, pede pra ele me dizer onde é que é o contador. Eu não vou embora. Mentira, que eu fiquei com o cu na mão. Liguei pro Salvador e falei, Salvador. Eu tava no Alto Niemeyer, não sei exatamente onde eu tava. Eu tava num galá só de mansões. Eu tô com o Jorge. Salvador, olha só. Eu quero voltar, cara, mas o Jorge Benjó não sai daqui. Ele falou que ia sair cedo. Ele não sai daqui. Mas eu vou te passar o endereço, tu me manda um táxi, ele vai tomar no empate, ligou o telefone.
Juro por Deus que eu não tive culpa. O Jorge falou que só sairia de lá quando o dia estivesse raiando, que ele queria tirar uma foto daquela piscina que encaixava no mar. Falei, dou todo apoio, é isso mesmo. Eu acho que você devia investigar essa parada de fotografia. Era uma hora de descanso. Eu cheguei 6 horas da manhã na livraria, saí às 7, cheguei com o Jorge Benjor, que me levou e falou assim pro gerente, nós vamos só tomar um café e ele já volta. Salve Jorge, né? Salve Jorge! Essa história é verdade. Para quem não acredita, você tem os documentos, irmãos? Tudo assinado. Tá tudo assinado. Tá tudo assinado. Tem foto desse negócio. Onde é que vocês arrumaram essa foto? O pessoal da produção foi lá no meu Facebook buscar essas fotos. Porra! Agora vem cá, cara. Você é professor, né? Uhum. O seu eu poético acompanha você como professor? Sim. Não dá pra... A gente é professor de literatura, língua portuguesa, redação, interpretação de texto. O que a gente faz aqui é o que a gente tenta reproduzir em sala. Na verdade, o lance do professor é o seguinte, pelo menos eu acredito nisso, né? A gente recebe um aluno e tem que entregá-lo ao estudante. E há uma diferença muito grande, para mim, conceitualmente. Quer dizer, aluno é qualquer um que passar aqui e for uma escola e tiver documentos, grana e quiser matricular, ou se for uma escola pública, se tiver os documentos e tiver vaga, você pode matricular o seu filho, filha, enfim. A pessoa que está sob sua responsabilidade, ele vira aluno, pô. Mas isso não basta. É preciso que ele se transforme em estudante, uma pessoa que quer mudar a partir da educação. E eu sou de São Gonçalo, eu sei que foi a educação que me salvou. Eu me formei na primeira turma de professores habilitados para dar aula de alfabetização, a 4ª série, no Colégio Municipal Presidente Castelo Branco. Eu sou da turma, não vou falar o ano não, vou falar o ano sim, vou falar o ano não, vou falar o ano sim, 1986, a primeira turma de formação de professores. Você é antigo, hein, cara? E o meu querido amigo, finado Você é amigo, antigo, hein? a quem eu quero render uma homenagem aqui, professor Genilson Santos, professor de História, que foi da mesma turma que eu, um grande amigo da minha vida, que infelizmente morreu durante a pandemia. E então eu quero prestar essa homenagem. Salve Genilson Santos, professor de História do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco de São Gonçalo. Salve Genilson, esteja bem, meu irmão. A verdade é que eu tento falar para os responsáveis dos meus alunos que a missão da gente, a gente nem sempre consegue concluir a missão, mas a missão da gente é entregar esse aluno como estudante e entregar aquele indivíduo melhor do que quando ele chegou. Isso é o mínimo que eu tenho que tentar como professor. E a minha única arma é a literatura. É assim que eu seduzo. Rapaz. Isso é uma missão, meu amigo. É isso. Agora, cara, olha só. Saudade, nostalgia, poemas de amor, poemas de desamor. Todo mundo, todos os poetas e as poetas, eles têm esses temas, né, cara? Uhum. Mas eu percebo na sua poesia que você tem uma coisa que chega ali e você nunca se entrega. Chega um determinado momento que você luta, mesmo que você esteja ali de joelhos, você não se entrega. Você é um poeta otimista, cara? Eu sou. Não dá para ser poeta e não ser otimista, são coisas excludentes. Não, ou você tem otimismo ou você não tem. Mesmo que você leia Bukowski ou Rômulo Narducci e interprete, Olha as referências. Interprete que os poemas dele não têm esperança. Se não tivesse esperança, não teria um novo poema do Narducci. O cara diz assim, o amor acabou, e aí lança o próximo livro falando do amor. Comparação. É claro que eu sou otimista, é óbvio que eu sou otimista. Me dê um tiro, mas não me venha com poemas de amor. Aí o cara fala sobre isso e lança o próximo livro. A poesia sobrevive do otimismo, apesar do pessimismo. Gostei. Como é que você vê a cena atual, cara, da poesia, assim, vamos lá. Como você vê a cena da poesia atual em relação à poesia que a gente tinha 10 anos atrás? Tá, vou falar de 10 anos atrás, pô. Não, mas Tá, você convive, você lê poetas contemporâneos. Sim, claro. Aliás, Poetas contemporâneos parte também. da nossa tarefa ler Então, nossos assim, contemporâneos, até como é pra que gente você comunicar, vê né? a cena? E essa cena também que eu falo, quando eu falo essa cena, quando eu falo da poesia atual, não é apenas da produção da poesia, é a cena no todo. Inclusive até o mercado, cara. O mercado editorial. Tá, vou falar em dois aspectos aqui.
Aquele mercado editorial. Vou falar em dois aspectos Poesia aqui. tem espaço. Puxa aqui poesia o não anotações, tem por favor. espaço. Puxa aqui o anotações. Vamos puxar sem derrubar. Isso, sem derrubar cerveja. derrubamos Se for derrubar cerveja, dentro do meu copo é melhor. O Anotações para Depois do Temporal é meu segundo livro, quarta capa, eu te falei, é do Yuca. Mas aqui dentro tem um prefácio de um poeta chamado Mano Melo. Mano Melo é um dos maiores poetas marginais, e aí marginais, por favor, entendam, está à margem das grandes editoras, valeu? Eu conheci Mano Melo no CEP 20 mil. Pois é, o Mano Melo primeira vez que ele se meteu com poesia, ele estava com Pedro Bial no mesmo grupo, para você ter uma ideia, com Cláudio Rodrigues. Quem não está ligado no nome do Cláudio Rodrigues, a quem eu também quero render aqui a homenagem, Cláudio Rodrigues foi jornalista, foi editor de um programa que foi um pioneiro na Globo News, o Globo News Literatura. Sim. E quando eu lancei esse livro, eu tinha participado de um programa chamado Mano a Mano com a Poesia do Mano Melo, e o Cláudio Rodrigues, esse editor do Globo News Literatura, estava lá. Ele estava fazendo uma pauta que era sobre escritores que estavam começando a lançar. Bom, considera que não eram novos escritores, senão não entrava, né? Mas era o meu segundo livro, pô. E o cara me chamou para participar de um programa. Foi muito legal porque a gente foi para a Livraria da Travessa. A gente, quero dizer, eu e mais 5 poetas. O programa, pra você ter uma ideia da estrutura, o programa Globo News Literatura tinha 45 minutos, com os intervalos para dar 1 hora ali na Globo News. E ele tinha 3 pautas, pô. Uma pauta internacional, com um grande escritor internacional que estava em evidência no momento, uma pauta nacional e uma pauta local, que era justamente a pauta dos poetas que estavam iniciando, eu e mais 5. Então, naquele momento, isso eu estou falando, foi em 2014, então, naquele momento o Cláudio já fez uma pergunta similar a essa, como é que a gente via a cena, a gente que era egresso dos grandes eventos de poesia. Lá atrás, pô, a gente já vivia, estou falando um negócio de 10 anos atrás, pô, né? A gente está em 25, 11 anos. E a gente já vivia nos grandes eventos de poesia, levando poesia para tudo quanto é lado, e às vezes com gente famosa, às vezes com gente não tão famosa. De qualquer forma, a pergunta era muito similar. Ele falava, como é que você, egresso desses eventos, desses saraus de poesia, que estavam bombando na cidade 10 anos atrás, o Corujão da Poesia na crista da onda, naquele momento também, como é que você vê a cena? Eu vejo a cena como a cena sempre foi, cara. Se você não tiver um padrinho, é muito difícil. Eu apareci no Globo News Literatura, a gente ficou uma tarde gravando. Meus alunos falaram assim, vai aparecer no Globo News Literatura, nós vamos tudo ver. Falei, é isso aí, porra, vamos ver. Aí mandaram o programa pra mim. Aí eles me perguntaram, não sei mentir, né, cara? Quanto tempo só vai aparecer? Falei, eu passo 30 segundos no fundo da sala tirando lixo. Pô, nós ficamos uma tarde inteira lá, nós éramos 6 poetas. Ele fez 2 perguntas pra mim, eu respondi as 2 perguntas, falei um poema pequeno. É mais tempo do que Stan Lee nos Vingadores. Pois é, mas não é essa a questão. O cara criou os caras. Uma amiga minha falou, quanto tempo você apareceu? Eu falei, sei lá, 1 minuto. 1 minuto e pouco. Ele falou, então, você fica 30 minutos todo dia no MER falando um poema, ninguém vai lembrar de você. 1 minuto e meio na Globo News, eles falam 10 anos depois. Eu lembro do senhor no Globo News, literatura. A cena é o que a cena é. Ela é cruel. Se você não tem janela, se você não tem expertise, se você não tem quem te introduza. E eu vou dar um exemplo aqui, com todo respeito, que é uma editora que eu amo e que me deu a oportunidade de lançar. Para mim, a editora... Toda editora que me lança, eu sou grato. Mas essa é uma editora premiada, Patois, a quem eu quero também render uma homenagem, a Patois, do Eduardo Lacerda. É uma editora pequena, lá de São Paulo, mas que já foi premiada em vários eventos literários de São Paulo, regionais. Jabutis, né? E nacionais, como, por exemplo, um dos maiores prêmios literários, que é o Jabuti. Mas mesmo o Eduardo, que é uma editora pequena, com esses prêmios todos, ele fica soberbado. É muito difícil você ter um filtro para falar para quem você vai lançar. O meu novo projeto é um romance policial, o primeiro romance que eu estou escrevendo. O Eduardo está com esse livro e eu não o culpo de ainda não me ter dado resposta. Você pode imaginar uma editora pequena, quanta gente está tentando e quanta... Eu vou contar esse caso aqui só para ilustrar como é difícil essa cena e encerrar essa pergunta. Encerrar a pergunta, não a resposta, perceba? Eu queria deixar aberto isso para vocês refletirem. Eu fui no lançamento de Kitabo, do Ney Lopes. Kitabo é uma obra que é considerada a Bíblia afro-brasileira, do grande escritor, compositor, filósofo, homem negro importantíssimo, um dos maiores intelectuais desse país, que é o Ney Lopes. Ney Lopes lançou pela Mórula. A Mórula é exatamente... Não, pela Mórula não, perdão.
A Morolé que lançou Contos para Depois do Ódio. Vou lembrar já o nome da editora. Isso é terrível, né? Que depois o cara vê o programa, pô, não lembrou o nome da minha editora. Malê, obrigado. A Malê lançou aquele livro que eu te falei, da produção, em homenagem ao Lima Barreto. É Ney Lopes, valeu? É um dos maiores nomes de intelectuais vivos no país. Ponto. Eu fui ao lançamento, né? O editor Francisco vai estar lá, pô. Ele tá com o meu romance. Vai ler, não vai ler, vai lançar, não vai lançar. Tudo é uma negociação, né? Fui lá. Primeiro para prestigiar o grande Ney Lopes, né? E depois para conversar com o Francisco e tal. E a gente estava lá nos bastidores. Falei para o editor assim, que é uma editora incrível, tá? Conheçam a editora Malê, publica textos de autores negros espetaculares. O Rodrigo lançou também por lá. Enfim, conversando com o editor, perguntei para ele sobre a cena, no caso, perguntando sobre o meu livro. E aí, qual vai ser? Ele falou, calma, Augusto. Ele é um cara muito tranquilo. Calma, Augusto. O seu livro vai sair, Augusto. Veja o caso do Ney. Eu falei, Ney para você, né? Para mim é seu Ney, né? Veja o caso do Ney. Isso era 2024, tá? Nós estamos negociando o livro dele desde 2021. E só agora, 2024, estamos podendo lançar Kitabo. Agora, pausa. Você se ligou? Kitabo estava fora de catálogo há 10 anos. É considerada a Bíblia da afro-religiosidade de um dos maiores intelectuais desse país. E a editora levou 2 anos negociando para lançar um livro que já é uma espécie de... Saca? Quando você bota uma bússola no meio da escuridão, então esse livro é essa bússola. E é Ney Lopes. O cara levou 2 anos. Eu falei, queria agradecer a sua consideração sobre o meu livro, mas eu acho que você vai ter que negociar com meu filho. Porque até você lançar o meu livro, eu já morri, porra. Essa é a cena. Mas a gente continua escrevendo, porra! Escritores escrevem, meu irmão. Porra! Tá vendo? E vem cá, cena poética. Vamos lá. O que você gostaria mais de ver na cena poética atual? Falta algo pra você? O que... Eu vejo o seguinte, vai parecer, você está flertando com a modernidade, mas não é verdade, não. Eu vou dar, de novo, uma homenagem aqui ao João. Eu me lembro, quando a gente começou o Corujão da Poesia, a gente está falando em 2008, né, cara, no Alto Leblon. Era uma época que não existia... soltou até fogos. Era uma época que não existia... ordem urbana, esquece ordem urbana, tá? A gente parava, por exemplo, um carro em frente da livraria, debaixo de um orelhão e estava tudo certo. Ainda tinha orelhão, né? E o João desde sempre ele falava... Que é isso mesmo? O João desde sempre falava uma palavra que hoje está meio modinha, mas ele sempre falava sobre representatividade, né? Que a gente tinha que dar o microfone para as minorias. E detalhe, é mole falar isso aqui, né? No Terraço Baldio, que é um lugar de resistência cultural, que se Deus quiser, em breve será um ponto de cultura. Uma salva aí pro Terraço Baldio. Terraço Baldio. Mas de verdade, falar isso em pleno Alto Leblon, dizer que você pode dar voz para um travesti, presta atenção, a gente está numa livraria que é frequentada pela nata do Alto Leblon, pelos grandes artistas que estão no teatro brasileiro, na música brasileira, na televisão brasileira, e você deixa entrar uma travesti, que na época a gente podia chamar de travesti, mas que está equivocada, a colocação não é essa. E ainda assim, elas podiam, porque o microfone estava aberto. Então você me pergunta, o que falta hoje na cena? Falta pluralidade. Eu vou falar de um lugar que, se você quiser, quando você tiver, eu me considero um exilado de São Gonçalo, né? Uma apátrida de São Gonçalo, morando lá no Mer. Quando você quiser conhecer um pouco mais da pluralidade da cena poética, vá para um lugar que sempre foi a gênese de tudo isso, que é a Lapa. Eu hoje participo de um projeto chamado, da produtora Na Atividade. O Rômulo é um dos fundadores da Lapa. Nunca fui. Eu participo de um projeto incrível na Lapa, chamado Festival Na Atividade. O Festival Na Atividade é um lugar que congrega música e poesia. O que tem de novidade nisso? A novidade nisso é que eles têm, por exemplo, ingresso trans-free. Todo mundo que se considera dessa vibe não precisa pagar para entrar, para ver o festival, sacou? Além disso, a gente apoia várias causas. A gente apoia a causa das mulheres presas que não tem nenhuma estrutura. Você pensa no sistema prisional masculino, agora pensa no feminino. Então, o que eu acho que falta na cena, falta o que faltava quando o João começou o Corujão lá atrás. A gente começou isso lá atrás. Falta pluralidade de vozes. Infelizmente, é uma estrutura que ainda privilegia os privilegiados. É isso. Mas queria lembrar aqui o Abu Janra, nosso grande nome do teatro,
que ele falava, nós todos somos privilegiados, fudidos privilegiados. Isso aí. Rapaz, esse seu livro aqui, Todo Palavra, ele tem um poema chamado Classificados. Ah, Classificados. E ele fala o seguinte, precisa-se de poetas. Por quê? Cara, o Rômulo mais cedo estava perguntando para mim sobre a questão, você é professor, poesia, poema. É difícil explicar isso, tá? E não é para o aluno do ensino médio, não é para o aluno que está na graduação, não é nada disso, não. É difícil explicar para qualquer um. Mas assim, do ponto de vista pura e simplesmente conceitual, poema é o texto que a gente escreve. Escrevi um texto, é um poema, valeu? Mas a poesia está em todo lugar, cara. Você falou nas artes plásticas, aqui no Terraço Baldio, eu cheguei cedo, eu vi o Terraço Baldio e eu fiquei em estado de poesia, como diria o nosso querido Chico César. Eu fiquei em estado de poesia, esse lugar é lindo, maravilhoso. A cara da Elis. Elis, um beijo. Terraço Baldio, lindo. Tolissano, maravilhoso. A poesia pode ser um texto que o Rômulo escreveu. Eu li aquela poesia do Rômulo. Você pode também referir-se a toda a obra do Rômulo Narducci. Você leu toda a obra dele? Você leu a poesia do Rômulo Narducci. Mas isso vai muito além, cara. Por que você precisa de poeta? Porque o poeta, eu adoraria puxar a brasa para nossa sardinha e dizer que o poeta é só o cara que escreve. Não é. Não é. Qualquer um de vocês que tiver o olhar para ver a poesia, também é poeta. Vejam. É isso aí. Vejam. Gente, estamos chegando ao final, né? Agora é a hora que vocês falam hein? Vamos de novo para a edição, hein? De Vamos novo, senão eu vou ter crise de riso igual da outra distrair vez. Aqui, vai. Agora estamos chegando ao final. Foi fraco, hein? Foi fraco, tá? Vamos tentar mais uma, vai. Não, não edita não, vai deixar isso, só de sacanagem. Ah, Eles estão já? passando Já que tá acabando, eu nem vou pedir outra cerveja. Não. Gente, estamos chegando ao final. Falar uma coisa, vocês são um ótimo público, mas péssimos atores. Muito bom. E agora, meu camarada, eu vou te falar uma coisa. Fala comigo. Poesia serve pra quê? Ah, eu sabia que essa pergunta viria uma hora dessas, eu sabia. Eu vou pedir ajuda ao Borges, Jorge Luiz Borges, escritor argentino, que já citei mais cedo aqui na nossa entrevista, e eu queria pedir licença para ler um trecho desse livro maravilhoso. Eu sugiro que você tente encontrar, ele está esgotado, chamado Esse Ofício do Verso. O Borges fez muitas conferências mundo afora, é um autor argentino, mas deu muitas conferências na Europa, e era um cara que pensava muito sobre a poesia. Uns trechinhos desse Ofício do Verso talvez respondam parcialmente, porque nunca essa resposta vai ser dada completamente. Borges dizia o seguinte: uma biblioteca é um tipo de caverna mágica, cheia de mortos. E aqueles mortos podem ser ressuscitados, podem ser trazidos de volta à vida quando você abre as páginas daqueles livros. Quer entender melhor? Olha só, o gosto da maçã nunca está na própria maçã. A maçã não pode ter gosto por si mesma, nem na boca de quem come. É preciso um contato entre a boca e a maçã, é preciso um contato entre elas. O mesmo acontece com um livro ou com uma coleção deles, uma biblioteca. Pois o que é um livro em si mesmo? Um livro é um objeto físico num mundo de objetos físicos. É um conjunto de símbolos mortos. Então aparece o leitor certo, esse público aqui é o leitor certo. Então aparece um leitor certo. E aí, as palavras, ou antes, a poesia por trás das palavras, pois as próprias palavras também são meros símbolos, saltam para a vida e temos a ressurreição da palavra. Presta atenção, porque descobrir um novo problema é quase tão importante quanto resolver um antigo. Tentando responder a sua pergunta, Rômulo, e citando Borges para finalizar, a poesia não é alheia. A poesia, como veremos, está logo ali, à espreita, e pode saltar sobre nós a qualquer instante. Augusto Dias. Obrigado. Ô, filho, me dá uma cerveja, porra! Obrigado, gente, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, Terraço Baldio. Mangueiras, Estação Mineira,
Juliana também falou que não pode ouvir o bumbo tocar. Juliana mexe em todo, fica inspirado e começa a dançar. Isso, seu corpo mexe todo, fica inspirado e começa a dançar. Bem jovem, sou pra ela, não sai pra ela, não sai sem sutiã. Bem suavizou pra ela não dançar sem sutiã, que é um perigo, aqueles cheios lindos, muita gente olhando, fazendo planos, pensando, pode pegar um mal olhado, um quebrante ou um resfriado, e não ver a mangueira passar. Muito bom! Genial. Muito bom. Não ver a mangueira passar, é o fogo, cara. É o fogo. Ele chega dançando. Né? Não sei disso não. Não fui contratado pra dançar nessa porra, não. A quinta Augusto, série, para. Quinta série não, cara. Eu tô falando no vídeo, porra. Vamos começar. 3, 2, 1. Rômulo Narducci, senhoras e senhores. Será que eu pergunto isso mesmo pra você, cara? Ele tá perguntando se ele pergunta. Eu nunca vi um entrevistador perguntar se pode perguntar. Pô, tá tudo gravado. Não, tá gravando, mas aí ele vai editar. Não, essa parte não quero que corte, não. O Rômulo tá perguntando se pode perguntar. Cadê o diretor? O diretor sumiu daqui. O diretor foi ao banheiro, que o cara tá... Eu vou capturar seu misto também! Você tem uma coisa que eu percebo, entendeu? Inclusive esse rapaz que tá passando aí de moto, né? Ele tá entregando um livro meu aqui perto. Eu pedi exatamente quando começar esse programa. É isso, gente. É isso aí. Isso aí ia sair bem. Vamos começar de novo? Vamos Então começar de novo. Deixa eu botar cerveja, então. Esse programa não vai acabar nunca. Tá vindo te buscar, ó. Ele não tá em coma ainda, não. Não, cara. é a ambulância do manicômio, pode crer. Ih, Augusto, parou aqui. É pra você, Gente, Augusto. muito obrigado pelo É convite. o bombeiro. Meu carro chegou. Alguém chamou o bombeiro mesmo, meu irmão. Caralho, tá pegando Parou fogo aqui. aonde? Caralho, é o bombeiro mesmo! Meu irmão, esquema de celebridade. Gente, paciência, hein? Não, vamos lá. Eu acho que agora quando o bombeiro descer, eu já pego a carona.